Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Congelados no Tempo, que foi um presente da minha amiga Marta Tavares, que toda vez que me manda um livro, também me manda um mimo, que é uma cartinha. E olha só, gente, que coisa mais fofa que são as cartinhas que ela me manda. Quem é que escreve cartas à mão para as pessoas hoje em dia? A Marta, né? Então, agradeço por, inclusive, Marta, você ter me mandado esse livro, que é sobre um assunto que eu absolutamente não conhecia. Inclusive, se você está aí e não faz a menor ideia do que seja esse livro aqui, do que trata esse livro aqui, que é o Congelados no Tempo, e talvez você saiba, mas pense assim, por que eu vou ler um livro sobre esse assunto? Fique aí, não desista, vou pedir para você esperar um pouquinho, a gente já vai começar a falar sobre esse livro aqui e inclusive falar sobre a importância ou não da leitura deste livro ou de livros como este. Mas antes que a gente continue a nossa conversa, né, eu vou pedir para você que está aí e que não é inscrito no canal, que chegou agora, por favor inscreva-se, ou então se já for inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você gostar desse vídeo, vou pedir para você dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Congelados no Tempo. Neste livro aqui, Congelados no Tempo, estão registrados eventos relativos a um episódio dramático na história da navegação inglesa. Foi registrado por este Owen Beatty, que era um antropólogo forense, e que com a sua equipe em 1984 e depois de 1986, analisou os restos mortais de 3 tripulantes dessa expedição, com esses 2 navios que saíram da ilha da Grã-Bretanha, saíram da Inglaterra mais especificamente, e foram atravessar o Atlântico procurando uma saída noroeste para o Pacífico. Então, vejam só, eram 2 navios, o Erebus e o Terror. Eles eram tripulados por 129 pessoas, um capitão para cada navio, mas havia o capitão de toda a expedição, que era o John Franklin, um capitão muito experiente de 59 anos, que por sinal estava há 17 anos já fora de ação quando ele foi convidado a participar dessa expedição. E essa expedição então tinha 3 anos para fazer esta travessia. E este livro aqui vai relatar exatamente o que aconteceu, ou pelo menos procura relatar o que foi que aconteceu com essa expedição que fracassou. Então eles tinham 3 anos para fazer essa travessia e já no 2º ano, como não havia nenhum contato, nenhuma notícia dessa expedição, as buscas já se iniciaram. Eu vou colocar aí no mapa, na tela, um mapa para vocês verem um pouquinho sobre o que foi essa expedição. Então olha só, vocês estão vendo aí a ilha, né, da Grã-Bretanha. Os 2 navios saíram dessa ilha, atravessaram o Oceano Atlântico aí por baixo da Groenlândia, subiram para o norte da América do Norte e tentaram fazer essa travessia que vocês estão vendo aí no meio dessas ilhas geladas para descobrir uma saída para o Pacífico, para chegar nas Índias Orientais. Na época se conhecia por esse nome, né? Índias Orientais, através dessa passagem. O que já se sabia é que ou não havia, ou se havia alguma passagem, né, nesse espaço aí geográfico, era uma coisa muito estreita e muitíssimo difícil de se atravessar. Por quê? Porque se vocês olharem essa faixa aí da Terra, do globo terrestre, vocês vão olhar, ver aí no mapa as ilhas, né, esses pontos verdes, com muitas áreas geladas. Vocês vão ver a Groenlândia e dependendo do lado que vocês olharem no globo, vocês vão ver a Sibéria. Então tudo isso vai estar na mesma faixa.
E hoje a gente já sabe que a Sibéria, tanto a Sibéria como a Groenlândia, podem chegar a temperaturas 50 abaixo de zero no inverno, o que torna a permanência humana nessas áreas, principalmente se não houver um preparo muito grande, né, praticamente impossível. Então, assim, já se sabia que essa seria uma travessia e uma expedição extremamente difícil, mas o que não se sabia é que não havia uma passagem direta nem de navio e nem por terra, né? Isso foi se descobrindo ao longo das expedições. Bom, voltando aqui agora para mim, né? Qual seria, gente, a importância da gente ler um livro como esse, né? Sobre uma expedição em 1984, sobre dois navios que naufragaram em 1845 nessa área inóspita aí do globo terrestre, que foi inclusive um fracasso. Então vamos pensar que essa expedição aconteceu em 1845 e foi financiada pelo governo inglês. Bom, o que estava acontecendo exatamente nessa época? Nós estamos no século XIX, no meio do século XIX, no meio do reinado da Rainha Vitória. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da Rainha Vitória, gente, eu tenho inclusive um vídeo dela aqui que eu fiz para o Victober do ano passado, tá? Eu vou deixar o link aqui. Aquele vídeo até eu explico um pouco como que é o livro, né? Que o livro é um pouco mais intimista do que eu esperava um pouco mais de história na biografia. Mas tudo bem, o livro é bom assim mesmo, a gente vai ler um pouquinho mais sobre a Rainha Vitória aí durante os nossos Victobers. Mas a gente já sabe que esse século XIX foi um século muitíssimo importante para o próximo século, para o século XX e também para o século XXI, porque foi um século em que aconteceram muitas descobertas científicas e em outras áreas de conhecimento também, inclusive na área de navegação, ou inclusive a partir da Revolução Industrial que estava acontecendo durante o século XIX, que já vinha acontecendo 2 séculos antes, mas que estava no auge no século XIX, tá? E principalmente na Inglaterra. Isso tudo possibilitou que esses 2 navios, equipados com toda a tecnologia que havia na época, pudessem sair da Inglaterra e atravessar o oceano através desse lugar inóspito, difícil de se navegar, dificílimo de se sobreviver, para tentar chegar do outro lado. Então, por que eu acho importante saber ou ler sobre uma coisa assim, sobre um evento como esse? Porque as coisas no mundo, gente, não estão desconectadas. Né? Assim, não acontece um evento aqui, uma coisa ali, jogada. Não é assim. Agora esses 2 países resolveram fazer guerra e virou uma guerra mundial. Não é assim. A história não está desconectada. Os eventos históricos estão todos interligados. Então vejam, o que possibilitou essa navegação desses 2 navios, né, nesse espaço aí, através desse lugar? Foi exatamente a tecnologia que havia sido desenvolvida durante a Revolução Industrial, que estava no auge ali na Inglaterra. E aqui a Inglaterra era um país muitíssimo rico e que tinha a possibilidade de fazer esse tipo de exploração, de contratar pessoas, navio, equipamento, tecnologia para fazer esse tipo de navegação e de descoberta. E o que tinha de tecnologia nesse navio? Tinha muita coisa, inclusive equipamento de mergulho. Se vocês pensarem, os primeiros equipamentos de mergulho estavam sendo utilizados nessa época. E eles teriam que ser utilizados em águas geladas, né? Por exemplo, a conservação de alimentos. O grande problema para a navegação de longa distância e de longo tempo sempre foi a alimentação. Porque o ser humano precisa de alimentos frescos para ficar saudável, inclusive para não desenvolver o escorbuto. Vocês sabem, pelas próprias histórias das navegações, das grandes navegações no século XVI, que um dos grandes problemas
era o escorbuto, que as pessoas ficavam muito tempo sem comer alimento fresco, principalmente vitamina C, e aí desenvolvia o escorbuto, que é esse sangramento interno, que inclusive mata, tá? Então, assim, já se sabia como conservar alimentos. Era o começo também do desenvolvimento do alimento enlatado, né? Roupas, né, para o frio. Então eles levaram muita roupa de pele de lobo, então já se sabia como confeccionar roupa para o frio. E, gente, muita tecnologia foi colocada dentro desse navio. Os navios foram construídos com muita tecnologia, inclusive para poder quebrar o gelo, né? Na época ainda não havia os navios quebra-gelo, mas foi a partir dessa expedição que os navios quebra-gelo foram desenvolvidos. A história é uma sucessão de eventos e de desenvolvimento. Então, a gente aprender sobre um evento como esse faz com que a gente entenda tudo que veio antes e tudo que veio depois, tanto em termos de tecnologia, no geral, como história da própria Inglaterra. O que é que um pouco mais de desenvolvimento pode fazer em relação a descobrimentos, a história do próprio país, tá? E várias outras coisas. Então, assim, é importante ler sobre este evento específico? Talvez não. Mas é importante ler e conhecer a história em geral, né, de eventos talvez específicos, tá bom? Então é por isso que eu queria que vocês não desistissem desse vídeo, porque eu falei, né, que eu ia tentar mostrar para vocês a importância de ler um evento específico como esse. Espero ter convencido vocês, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho desse evento em si. Bom, a gente já sabe então que esse livro é sobre uma expedição que foi feita em 1984 e continuada depois em 1986, simplesmente porque o verão nessa área é muito curto, dura dias, então a expedição tem que ser muito rápida e eles não conseguiram fazer tudo da primeira vez, tiveram que voltar 2 anos depois. Mas essa expedição tinha como objetivo explicar o que foi que aconteceu com esses 2 navios que saíram em expedição, que foi o Terror e o Erebus. O Erebus em grego quer dizer escuridão, né? Ou porta da escuridão para o inferno, alguma coisa assim, tá? E o que aconteceu então com esses 2 navios que naufragaram? Uma expedição que não deu certo. Antes dessa expedição de 1984, com esse antropólogo forense, já com toda a tecnologia do século XX para se descobrir ossadas, restos, né, relíquias, né, já tinha uma tecnologia para se chegar inclusive nesse lugar gelado e poder sobreviver, né? O que essa expedição tinha como objetivo? Ela tinha como objetivo estudar não só alguma coisa que eles pudessem encontrar nova, como também coisas que já haviam sido encontradas por expedições anteriores que foram contratadas ainda no século XIX para descobrir o que tinha acontecido com esses 2 navios. A primeira expedição já saiu em 1847 da Inglaterra e entre outras pessoas, né, que trabalharam para que essa expedição acontecesse, estava a esposa, né, a mulher do John Franklin, que era Jane Franklin. Ela era uma mulher muito forte, muito decidida e tinha certeza absoluta que alguma coisa tinha acontecido com o marido, porque por ser ele um navegador tão experiente, ele jamais deixaria 2 anos a Inglaterra sem notícia nenhuma se alguma coisa não tivesse acontecido. E entre as pessoas que essa Jane Franklin mobilizou, ela mobilizou pessoas muito conhecidas, públicas, inclusive o Charles Dickens, né? Ele era um entusiasta dessas explorações e ele ajudou a intervir junto à rainha da Inglaterra, porque ele já era uma personalidade pública, então ele ajudou a intervir junto, né, do governo inglês para que fosse feita essa primeira expedição. Aí houve outras expedições, né, em 1948, em 1950, e todas essas expedições foram descobrindo coisas soltas, né, em relação à tripulação,
do terror e do Erebus, né? Então, em 1984, esses exploradores aqui foram direto em 3 túmulos que já haviam sido descobertos em 1850 e que eram o túmulo de 3 tripulantes desses navios. E esses túmulos tinham data, tinham nome das pessoas que estavam ali. Eles exumaram esses corpos, então eles tiraram cabelo, um pedaço de pele, órgãos internos, a roupa, né? E levaram para o laboratório no Canadá, porque esses exploradores são do Canadá, né? Levaram para o Canadá para poder estudar. O fenômeno que deixou os exploradores aí do século XX embasbacados foi o estado de conservação desses corpos. Eles estavam praticamente perfeitos, mais de 100 anos depois. Justamente por causa do gelo, né? É uma terra permanentemente gelada. Ainda que venha o verão e tire o gelo, ou parte do gelo da superfície de algumas ilhas, existe uma camada de terra que eles chamam de permafrost, que é essa camada que fica permanentemente congelada, separando a superfície da parte de baixo da terra. Então, o que aconteceu com esses corpos? Durante o degelo dos verões, as águas invadiram os túmulos e quando veio o frio logo depois, congelou esses corpos. E aí esses corpos ficaram permanentemente congelados ali embaixo desse permafrost, né? E aí foi isso que eles encontraram. 3 pessoas absolutamente conservadas. Inclusive as roupas estavam conservadas, com cabelo, com barba, né? Então assim, e puderam estudar. Aí qual que era a teoria para esses 2 navios terem naufragado? Porque os navios realmente afundaram, né, no meio ali daquele espaço, e os navegantes continuaram por terra. O que eles queriam fazer é sair do norte ali, desse espaço que eu mostrei para vocês no mapa, e descer para encontrar a América do Norte, ou seja, o Canadá, tá? E ali, encontrando terra, eles poderiam contactar o resto do mundo e ir embora para casa deles, né? Só que eles nunca conseguiram fazer isso, por causa das condições, né, da região. Os únicos sobreviventes naquela região são os inuites, que nós aqui conhecemos como esquimós, que esquimó quer dizer comedor de carne crua, né? Bom, o que aconteceu? O que essa expedição descobriu? Que esses 3 tripulantes morreram de pneumonia e tuberculose. Então, aquela teoria de que eles teriam morrido de escorbuto, ou de algum acidente, ou de fome, né? A teoria começou a cair por terra, porque eles tiveram 3, na verdade 4, porque eles encontraram um pedaço de um osso numa outra ilha, né? E aí eles analisaram esse osso também. Eles viram que essas 3 pessoas morreram de pneumonia e tuberculose. Além disso, eles, analisando os corpos, eles descobriram um teor muito alto de chumbo. Então, aqueles corpos estavam intoxicados, envenenados por chumbo. Era uma coisa assim absurda. Tipo assim, vou chutar, tá? Era para ser uma parte por milhão. Encontraram 150 partes por milhão, 300 partes por milhão, dependendo do corpo ali, que eles analisaram. E aí eles ficaram intrigados, porque então a morte foi causada por esse envenenamento que causou algumas outras doenças, ou que ajudou a debilitar os corpos e para que essas outras doenças se desenvolvessem. Então veja só, gente, tudo isso é desenvolvimento tecnológico, tudo isso é conhecimento. Essas pessoas no século XX, esse antropólogo forense, só pôde descobrir tudo isso porque a tecnologia forense havia se desenvolvido muito nesses 100 e poucos anos. Né? Lá no século XIX eles não conseguiriam descobrir isso. Já no século XX eles conseguiram.
E eu sei que esse vídeo já está comprido, vocês já devem estar se cansando. Mas eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho, sabe por quê? Olha só, uma vez que eles descobriram que esses corpos, né, tinham sido intoxicados por chumbo, eles foram entender o que foi que aconteceu, por que isso aconteceu. Porque essa intoxicação podia ter acontecido ainda na Inglaterra, justamente por causa das más condições das cidades durante a Revolução Industrial, né? Durante a instalação das fábricas. Você sabe que as cidades na Inglaterra eram muito poluídas, né? Mas eles descobriram que não, que o que foi que intoxicou pelo menos parte da tripulação foi justamente a comida enlatada. Então, a comida, e eles descobriram isso porque havia próximo, mais ou menos, aos corpos, uma série de latas empilhadas, que essa pilha havia se desfeito parcialmente, mas as latas estavam ali. Então, eles foram analisar as latas e descobriram que dentro dessas latas, que para selar essas latas, a fábrica que enlatou a comida havia utilizado chumbo para fazer essa selação das latas, e que esse chumbo havia escapado e contaminado o alimento. E mais que isso, quando você usa a folha de Flandres, né, para fazer a lata, a gente arredonda a folha e tem que selar a folha de alguma maneira. Essa selagem era feita pelo menos na época, não sei como é agora, era feita desta maneira. A folha não ficava exatamente sobreposta, mas tinha que ter um espacinho para quando viesse a parte de cima fizesse assim, e quando viesse a parte de baixo fizesse assim. Dá para vocês verem? Tá? Eles descobriram que esse gap aqui não foi bem selado em algumas latas, e muito provavelmente, dada a amostra que eles tiraram ali das próprias latas, esses alimentos se estragaram. Então, na hora que eles abriram, o alimento já estava contaminado, já estava estragado. Então, se eles não comeram um alimento, comeram só alimento com chumbo, eles foram envenenados pelo chumbo e morreram lentamente. Se eles comeram um alimento estragado, eles podem ter desenvolvido o botulismo, né, que também mata, tá? Que é a morte por alimento infectado, né? Então, olha só, por isso que eu tô falando para vocês terem um pouquinho de paciência aí. Olha tudo o que a gente pode descobrir lendo um livro como esse, né? Agora, olha, essa teoria, né, de envenenamento por chumbo tem algumas consequências. Então, quais são os sintomas físicos desse envenenamento? Gente, é terrível se a gente for pensar que eles estavam no lugar congelado, sem nenhum recurso, nenhum, né? Então, olha o que pode acontecer: dor de cabeça, dores abdominais e musculares, mas também esse envenenamento podia causar confusão mental, alucinação, paranoia e dificuldade de tomar decisão. Então, imagine uma tripulação toda presa, né, nesse lugar congelado, porque chegou o inverno, eles não podiam nem para frente nem para trás, porque congelou tudo, inclusive o mar. Eles estavam presos, doentes e começando a ter alucinações e paranoia. Imagina o clima, né, dessa tripulação. Imagina o que pode ter acontecido, né, gente? Bom, e o outro efeito colateral do envenenamento é exatamente a baixa imunidade, que pode ter levado à deflagração de doenças novas, como por exemplo a pneumonia, ou antigas, como a tuberculose, né? Alguns já tinham tuberculose quando estavam na Inglaterra, o que não era uma doença difícil. A gente lê tanto romance vitoriano aí em que as pessoas morrem de tuberculose, né? Então, assim, não era uma doença difícil de acontecer. Então, devido à falta de recursos e ao envenenamento, essas doenças começaram a se desenvolver, tá? Bom, sem falar, obviamente, no escorbuto, né, que a gente já mencionou aqui, pela falta de vitamina C, que dava um sangramento interno e que aparecia na gengiva, no nariz, nos olhos, nas juntas, na musculatura, né? Então, devia ser uma coisa horrorosa, tá?
E, claro, o risco de botulismo, né, pelo alimento contaminado. E o interessante é que já as primeiras expedições haviam contactado os tais dos inuites, né, os esquimós. E eles mesmos tinham relatos, né, de outros inuites que haviam encontrado alguns tripulantes, né, desses navios e que estavam pedindo ajuda. Só que, gente, assim como era difícil, né, para os tripulantes conseguir alimento, para os inuites não era diferente, né? Eles comem carne de foca, né? E os recursos são muito escassos. Então, para que as famílias deles pudessem sobreviver, eles não podiam dividir o que eles tinham com pessoas, né, que chegaram do nada. Então, eles mesmos, os inuites, acabaram encontrando e relatando isso para os exploradores que vieram depois, um acampamento, né, desses tripulantes, um acampamento cheio de pessoas mortas, né, congeladas, e acharam uma fogueira com restos de carne humana, o que mostra que essas pessoas muito provavelmente comeram carne humana para poder sobreviver, né, que era a única coisa que eles tinham ali. Obviamente dos tripulantes que morriam antes, né? A gente imagina que tenha sido isso. Então, quando essa notícia chegou na Inglaterra, vocês podem imaginar a comoção, né? Que era um país extremamente conservador, né? A gente lendo também os romances vitorianos já sabe disso, né? Se a gente nunca leu história, a gente lê os romances e já sabe que era um momento histórico muito conservador na Inglaterra. Então imagina a bomba que foi a hora que chegou essa notícia de que aqueles heróis comeram carne humana, né? Eram canibais, não é isso? Bom, não interessa se foi para sobreviver, foi uma bomba, né? Então, assim, olha só quanta coisa a gente pode aprender lendo esse livro. Mas a gente pode aprender muito mais, né, além de só ler este livro, que parou lá nas pesquisas de 1984. A gente pode ler outros livros, gente, que surgiram e que foram escritos depois desse período. Eu estou procurando aqui num site, que eu já vou falar também dele para vocês. Olha, tem pelo menos mais 3 livros, tá? Sobre essas expedições. Não só a expedição de 45, mas as que vieram depois. Inclusive um que chama Terror, que se tornou, e que foi filmado, né? Se tornando uma série para a BBC, uma série de 2 temporadas, inclusive, tá? E que eu não consegui ainda assistir, porque eu não assino a BBC, eu não tenho assinatura deles. Mas eu tô pensando seriamente em fazer, gente, porque tem tanta coisa boa nessa BBC, desse tipo de documentário, de série, estou pensando seriamente, né? Como eu já não tenho mais Netflix, essas coisas, então vou substituir em breve. E aí, olha, eu vou deixar aqui para vocês verem um site que menciona esses livros, inclusive. É um site do Royal Museums Greenwich, que fica a cerca de 2 horas de Londres, esse museu, né, de Greenwich. E dentro desse museu tem o National Maritime Museum, que tem toda a história dessas expedições. Tá? Da primeira, de 845, tudo que veio depois e tudo que foi encontrado e tudo que se sabe até hoje. Inclusive, no século XXI, 2014, 2015, ainda estavam se explorando, e agora não mais só a terra, mas o fundo do mar, porque hoje já há tecnologia para se explorar o fundo do mar gelado. Então, vocês vão ver, se vocês tiverem curiosidade, ver um outro vídeo que eu vou deixar aqui também, que é um vídeo de mais ou menos 35 minutos, e que é um canal que chama History Buffs, e ele fez todo um apanhado de tudo que se sabe, ou se sabia até o momento do vídeo aqui, que acho que é 2000 e alguma coisa. Ele fala aqui de tudo que já se sabe sobre esse naufrágio e tudo que veio depois, para saber o que foi que aconteceu até o século XXI, inclusive os mergulhos que estão sendo feitos nessa área, porque essa área pertence hoje ao Canadá.
e ela é uma área protegida. E só quem pode ir nessa área são os inuites e o governo do Canadá, e os exploradores do Canadá. Qualquer pessoa, qualquer navio que chegue lá sem autorização, está infringindo leis internacionais e pode levar até $500 mil de multa, tá? Então vocês vão ver aí nesse documentário de 35 minutos tudo que se sabe sobre esse evento. E é fenomenal. Eles descobriram louça usada no navio, objetos pessoais, ossada. E é bonito demais, gente, porque como é uma água de degelo, é muito transparente. Então quando você olha assim de cima, você vê tudo o navio afundado. 1845, tá? 150 e tantos anos depois. Então assim, eu sei que ficou longuíssimo, eu sei que talvez vocês não assistam até aqui, mas quem ficou até aqui, espero que tenha se empolgado, não com esse livro especificamente, ou talvez com ele mesmo, mas com essa história e com outras histórias que às vezes vocês têm acesso, ou num livro, ou num documentário, ou num paper, seja o que for, e aí vocês falam, mas para que eu quero ler sobre isso, uma coisa tão específica, eu vou ler uma coisa mais importante. Mas essa história aqui me suscitou vontade de saber tantas outras coisas, inclusive sobre os próprios inuites, né, os esquimós, tá? Inclusive eu já tenho, não sei se vocês vão conseguir ler, mas aqui eu tenho um livro sobre a história dos esquimós, que eu assisti um filme uma vez, baseado nesse livro aqui, e aí eu comprei. Então agora tá lá, eu tô olhando para ele, tô com uma morta de vontade de ler, tá? E aí justifica também o nosso projeto aqui sobre o Victober, né? Então o nosso Victober, que acontece em outubro, e esse ano já vai ser o 3º ano, estou muito orgulhosa com o nosso projeto. A gente lê literatura vitoriana, mas a gente também lê sobre a época, tanto que o ano passado eu li sobre a Rainha Vitória. Quem sabe esse ano eu leio sobre mais alguma coisa da época, sobre o século XIX, para trazer aqui para vocês. E é isso, gente. Eu sei que eu sou uma pessoa meio empolgada aqui com os livros que eu leio, mas eu acho que o objetivo é justamente esse, é mostrar para vocês essa empolgação minha natural aí com as leituras, tentar passar um pouquinho dessa empolgação para vocês, fazer vocês lerem bastante e muito mais do que eu. E é isso, tá? Uma excelente semana para vocês. E não se esqueçam então de dar um like se vocês gostaram desse vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Boa semana!